Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Quem tem cabelo, ajeita o cabelo, ajeita a camisa, né? Vai filmar assim, mas ajeita o cabelo. Eu sou a camisa. Então, página 103, nós vamos falar hoje sobre a Trindade no Novo Testamento. Na primeira aula, hoje é a terceira, então na primeira aula que nós tivemos presencial, nós falamos sobre a Trindade, esse conceito no Antigo Testamento, né? As passagens lá no livro de Gênesis, Deuteronômio, pegamos as expressões hebraicas, que é a língua original do Antigo Testamento, né? E até mesmo a tradução no português já é muito claro, né? Quando Deus fala, por exemplo, no capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa semelhança, né? O capítulo 2 também, capítulo 3 também, capítulo 10, né? Ele fala, desçamos, confundamos a língua lá na Torre de Babel. E os termos plurais, né? Sempre Deus falando em termos plurais, mostrando essa pluralidade das pessoas da divindade. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que seria bom a gente ter isso bem claro na nossa mente. Vai que cai na prova. Então, seria muito bom. Acho que nem vai ter prova, mas só para... o que é Trindade? Porque o termo não tem na Bíblia, não é um termo, né, não é uma palavra bíblica lá no sentido que está escrito lá. A gente aprendeu que é um conceito. A palavra vem lá do ano 325 aproximadamente e tal. Mas o que seria a Trindade, a doutrina da Trindade, né? Para resumir, para ficar na nossa cabeça de uma maneira bem simples, eu acho que nós poderíamos elaborar assim: Trindade é o conceito de que Deus é composto por três pessoas distintas, mas da mesma natureza. Vocês acham que fica claro, resumido assim? Trindade é o conceito que fala que Deus é composto de três pessoas distintas, mas iguais, né, na natureza, tá? Então, só para a gente entender, não é que o Pai é um Deus, o Filho é um Deus e o Espírito Santo é um Deus, não. Os três são Deus, os três compõem a pessoa de Deus, né? A pessoa divina que é Deus. É muito estranho para mim, pelo menos para mim, porque o que a gente tem na nossa experiência de vida, de realidade, de mundo, de criação, que tem essa complexidade? Nada. A gente não tem nada. É por isso que é um reducionismo você fazer qualquer objeto que tente representar Deus, né? Por isso que Deus proibiu, inclusive, de fazer imagens de escultura para representá-lo. Não é que Deus proibiu de fazer imagens de escultura, não é que a escultura em si, a arte é pecado, mas fazer um objeto que represente, fala, isso aqui é Deus, como fizeram lá, por exemplo, no deserto, um bezerro de ouro, né? Isso aqui foi o que nos tirou lá do Egito, isso aqui é o Senhor, né? Então aí que está o pecado, e infringe lá um dos 10 mandamentos, que é não farás para ti imagem de escultura, mas no sentido de sempre falar assim, aqui está a divindade. Então, nesse sentido, porque a gente não tem, tudo aqui nessa criação é muito pequeno, né, em relação ao Criador, porque tudo é criatura, e tudo que é criatura é infinitamente inferior ao Criador. Agora, o que nós temos mais ou menos que Deus criou e que parece que mostra uma fagulha de quem é Deus, somos nós, os seres humanos. É por isso que a gente pegou aquela questão de a imagem de Deus e a semelhança de Deus, né? Nós individualmente somos um, mas somos mais de um, porque somos o quê? Parte material, né? Que é o corpo biológico, físico aqui, material, mas também nós somos parte imaterial, que a Bíblia chama de alma e espírito. Então, ao mesmo tempo que nós somos um, também temos essa complexidade de ser constituído, mas não é só o que se vê, essa é a questão, né? Por trás aí da carcaça aqui, né? Do corpo,
existe a pessoa, que é a consciência, o entendimento, que é a alma e o espírito, né? E coletivamente também Deus nos criou nessa complexidade de uma unidade composta que é chamada de raça humana, que antes do pecado isso era evidente lá na formação do casal, né? Que a gente trouxe aquela ideia lá de o Adão macho e Adão fêmea, né? Esse negócio às vezes dá um nozinho na cabeça de alguns. Essa questão de que o homem e a mulher, eles eram tão harmônicos, tão unidos, tão único, né? Unidos, melhor dizendo, que eles eram essa unidade composta à semelhança de Deus também. É por isso que Deus disse, vamos fazer segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como Deus é uma família e é uma constituição de mais de um, também criou outra família que é a família humana. No caso expressado lá no casal, né, que quando o homem viu a mulher, disse, esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, a ponto de eles olharem um para o outro e não verem o outro, mas verem a si mesmo no outro. Embora fossem pessoas distintas, mas também da mesma natureza. Só em versões diferentes, né? Macho e fêmea. Percebam então, amados, como é tudo muito harmônico, né? Muito reflexo de Deus, o ser humano, nesse sentido. Então, alguns querem saber o que é a imagem e semelhança de Deus, né? Claro, pastor. Tá bom. Não sei se é uma dúvida, né? Mas quando eu fiz teologia sistemática, se não me engano, porque o conceito de trindade é bem complexo. Muito complexo, é. Muito complexo, porque a gente vê, por isso fala, né? Conceito de trindade. E existe uma linha de pensamento, teologia, existem várias linhas, né, de que Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são uma pessoa, né? É um único Deus em três manifestações diferentes. Isso. Ora Pai, ora Filho, ora Espírito Santo. Uma vez eu assisti, né, uma videoaula com um rapaz, se não me engano tem um canal no YouTube, vai na Bíblia, lê na Bíblia, uma coisa assim. Ele falou que existe uma ramificação que acredita nisso, que Deus é um só, porém três manifestações diferentes, e que de certa forma é antibíblica, né? Falar que Deus é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é Deus e é o Espírito Santo. Uma pessoa, um Deus em três manifestações diferentes. Aí, só que aí existe outro ponto que explicam como Jesus está explicando, né? Que são três pessoas que constituem um só Deus. Sim. Né? O judaísmo tem dificuldade em nos receber como receber o cristianismo exatamente por causa disso, que eles falam que nós acreditamos em três deuses e não em um só. Né? A gente sabe que biblicamente, se a gente for procurar, a gente tem base para as duas linhas de raciocínio. Então, para quem acredita que Deus é um só em três manifestações diferentes, e que Deus são três pessoas que constituem um só Deus. Mas aí, qual seria a mais adequada, mais correta? Vamos lá, pastor. Então é o seguinte, essa primeira que é chamada de modalismo. Eu acho que eu dei alguma pincelada na primeira aula para vocês a respeito disso, não, né? Acho que não. Não. Então, se vocês não lembram, acho que não. Então vamos recapitular aqui de fato, muita informação, né? De uma vez só dá pra gente, e ainda soltas ainda, né? Primeira aula geralmente é aquela saladona que a gente faz, tal. Então assim, no ano 325, o que aconteceu? Aconteceu uma disputa entre dois teólogos, um chamado Ário e o outro Tertuliano. O Ário, ele dizia justamente que Jesus não era Deus, que só havia um Deus, que era o Pai, e Jesus não era Deus, né? E aí o Tertuliano, ele disse não, Jesus é Deus, e aí então vamos para o embate nos textos bíblicos. E aí foi formulado, eu não postei para vocês o Concílio de Nicéia lá, o texto? Eu acho que eu postei. Bom, se eu não postei, eu vou postar de novo hoje, tá? Porque lá tem um resumo e ainda tem um prolongamento, mas eu vou só o resumozinho que já traz uma clareza muito grande do que foi o documento que a igreja, a partir de então, em toda a história até hoje, tem como o documento oficial da declaração da Trindade.
É aqui que surge, não é nem que ele cunha, não é que ele cria o termo triunidade, até existia o termo, mas ele passa a usar então o termo triunidade nessa ocasião para falar que são 3 pessoas da divindade, né? Eu não vou lembrar de memória agora, mas ele diz, cremos em, por isso que é o credo, né? Credo inicial, porque cremos. Então, creio em um único Deus, então de fato é um único Deus, creio em Jesus Cristo, né? Deus de Deus, luz de luz, gerado, não criado, né? O Espírito Santo também como sendo Deus. Então ele vai defender Jesus como Deus na verdade, e aí consequentemente ele vai falar do Pai e do Espírito Santo como pessoas distintas, mas que também têm a mesma natureza, ou seja, o que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem. O Pai, o que ele tem de atributos incomunicáveis, que só pertence a ele, porque tem atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis de Deus? Os sentimentos, vontade, inteligência. Isso Deus, ele comunica com os seres humanos, que também tem. Os animais não têm, e as coisas animais não têm, mas ele comunica. Mas tem atributos que ninguém tem a não ser Deus. Onipotência, todo poder. Onipresença, está em todos os lugares. Onipotência, onipresença, onisciência, sabe de todas as coisas plenamente, de todos, em todo o tempo, né? Eternidade, só Deus é eterno de fato, né? Ou seja, nunca teve um princípio que não houvesse Deus. Então ele infinitude a gente chama, enfim, tem atributos que só pertencem a Deus. Então o Pai tem esses atributos, o Filho tem os mesmos atributos e o Espírito Santo tem os mesmos atributos, né? Então isso é o que o Tertuliano, isso é o que a igreja cristã evangélica na história acredita, né? Estou falando no geral, no âmbito geral. E o que acontece? Então, a partir daí, esse Ário, ele perdeu lá no concílio, ou seja, né, os líderes da igreja na época, de fato, isso aqui é doutrina bíblica. Então, Ário, você não tem base bíblica a gente não vai aceitar essa doutrina. Só que ele influenciou muitas pessoas, né? Então, ele ensinava isso, que ora o Pai, que havia um único Deus de fato, mas não eram 3 pessoas, era uma pessoa sim, uma pessoa só, que ora se manifestava ou se apresentava no modo do Pai. Esse mesmo Deus se manifestava em outra ocasião no modo do Filho e no modo do Espírito Santo. Era uma única pessoa. Aí foi chamado de modalismo, né? Por conta disso, que ele falava que eram em modos diferentes, mas era uma única pessoa. Ele não reconhecia o Pai como uma pessoa distinta do Filho e o Filho uma distinta do Espírito Santo e o Espírito Santo distinta do Pai e do Filho, entendeu? Hoje que eu digo assim, né? Recentemente, a mesma doutrina, mas ela é denominada de unicismo, tá? Porque vai acreditar nisso, que Deus é uma única pessoa. Os testemunhos de Jeová são unicistas, os Voz da Verdade são unicistas. Eles não acreditam na doutrina trinitariana, que fala que Deus são 3 pessoas distintas, mas iguais na natureza, né? Então o modalismo, o unicismo, ele não é bíblico. O trinitarianismo, ele é bíblico. Todas as igrejas em toda a história confessam a doutrina trinitária. Só essas que eu falei para vocês, né? Essa que ainda é considerada evangélica, que é a Voz da Verdade, a outra nem é, Testemunho de Jeová nem se enquadra como igreja cristã, né? É um outro movimento, um movimento aí diferente. Então, assim, biblicamente, nenhuma igreja, e aliás, para a igreja ser considerada a igreja cristã de fé evangélica, se ela não confessa a Trindade, ela está negando a doutrina essencial do cristianismo. Então não tem como nós considerarmos nenhum movimento que se diga, né, cristão e nega a Trindade. E não é que nem o judeu aceita a gente, o judeu não aceitou Jesus, né? E Jesus disse: quem não aceita a mim, quem não recebe a mim, não recebe o Pai. Então, assim, nem os judeus, nem aquele que não admite. O João, ele vai dizer assim: quem é o anticristo? Senão aquele que nega que Jesus veio em carne e que ele é o próprio Deus. Então, negar Jesus como Deus, distinto inclusive do Pai, quando a Bíblia diz em João, a gente vai estudar hoje aqui, o Evangelho de João, que vai enfatizar muito isso, essa expressão que Jesus diz assim: eu e o Pai somos um, ele está falando da natureza.
E vamos ver os textos aqui se convence vocês, se vocês entendem, não, de fato, a doutrina, né, trinitária, ela é bíblica. Porque ou a doutrina trinitária é bíblica ou outra é. Não tem como ser as duas, pastor, entendeu? Essa questão, o modalismo, ele também é bíblico. Não tem, não se sustenta. Né? Não tem como. Porque se nós acreditamos na trindade, na doutrina da trindade, não temos como acreditar na outra. Quem acredita na outra, consequentemente, não acredita numa também. Tranquilo? Respondi mais ou menos? Dei uma... Então, vamos ver lá se a gente consegue estar caminhando aí nesse sentido, né? Antes que a gente leia aqui o texto mesmo, vamos abrir a Bíblia em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 19. Aí, de repente, os irmãos estão pensando assim, André, mas, nunca ouvi falar desse negócio de trindade, pastor nunca pregou, professor da escola dominical nunca deu importância. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso vai influenciar? Isso vai mudar o que na minha vida? Aí a gente vai ver que, de fato, você compreendendo adequadamente isso vai influenciar sim. Porque a partir do entendimento que a gente tem de Deus, é que a gente consegue viver como Deus quer que a gente viva, tanto no âmbito individual quanto coletivo, irmãos. Então não é uma doutrina assim que fica no curso de teologia, numa sala de teologia ou no caderno. Não, isso vai desembocar, pode desembocar e mudar meu comportamento com as outras pessoas e até comigo mesmo, porque para nós sabermos quem nós somos, nós temos que conhecer quem é o nosso Criador, que é a origem, a referência de todas as coisas. Como eu sei que eu devo me comportar? Como eu sei o que é certo e o que não é certo? O que é ético e o que não é ético? O que é verdade e o que não é? Se a gente coloca essas referências nos seres humanos ou nas instituições religiosas, por mais que sejam as nossas igrejas, a gente é passível de errar, porque são referências distorcidas. Então a nossa referência quem é, irmão? Deus. Como eu sei que família é família? É um conceito divino, porque Deus é uma família, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. O que eu sei o que é amor? Por que eu sei o que é amor? Porque eu vejo a Trindade que é amor. Por que a Trindade é amor? Porque a Trindade é um relacionamento. Toda a eternidade estava lá um relacionamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava tudo certo, eles se amavam perfeitamente, né? Então Deus é uma relação, cria outra relação. Deus é uma família, cria outra família. Deus é o exemplo de serviço, de sacrifício, onde o Filho serve o Pai, onde o Espírito serve o Filho, que por sua vez nos leva a servir o Pai e o Filho. Então, olha quanta coisa que a gente pode estar extraindo como referência na Trindade, irmãos. Tá? E a Trindade, Deus que é referência de tudo. Né? A gente vai vendo aqui, pelos textos bíblicos, que isso tem sim uma importância real para a nossa vida. Né? Não fica nessa questão do cabeção engordando, né? Cabeção crescendo, conceito teológico que não tem nada a ver com a nossa relação dentro de casa, na empresa, na igreja e tudo mais. Então, 2 aos Coríntios 5,19 vai estar escrito assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus, o Pai, estava em Cristo reconciliando o mundo. Livro de Efésios, ou carta, né, de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Inclusive eu estava compartilhando com os irmãos aqui na turma virtual essa carta aos Efésios. A gente está estudando as epístolas, né? E nós lemos aqui no capítulo 1. Esse capítulo 1, claro que Paulo ele não intenciona diretamente ensinar sobre a Trindade, mas aqui a gente vê explicitamente a doutrina, né, da Trindade, ou seja, que é Deus composto de 3 pessoas, tá? E é isso que eu pretendo fazer hoje para vocês, mostrar esses textos que vão mostrando, né, as 3 pessoas juntas, inclusive, né? Então, Efésios capítulo 1, eu quero fazer uma divisão aqui desse capítulo, se vocês acharem interessante fazer isso na Bíblia de vocês, tá? Façam. Que é assim, ó, do verso 3 ao verso 6, eu vou dividir, do verso 7 ao 12, e aí dividir o 13 e o 14, tá? Então, no capítulo 1, eu vou falar o porquê que eu vou fazer essa divisão. Então, do capítulo 1, do verso 3 ao 6,
vai falar que nós fomos escolhidos pelo Pai. Escolhidos, predestinados e adotados pelo Pai. Verso 3 ao verso 6. No verso 7 ao verso 12, vai falar que nós fomos redimidos pelo Filho, pelo sangue de Jesus Cristo. E o verso 13 e 14 vai falar que nós somos, ou fomos, selados pelo Espírito Santo como garantia da nossa herança. Tá? Então essa é a divisão. Vamos ler aqui para ver se a gente percebe aí isso que eu falei agora. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então calma aí, ó. Tem um Pai de Jesus, né? O Deus e Pai de Jesus. Então a gente vê duas pessoas aqui. É a lógica do texto, né? Se vocês falam, não, André, eu não vejo essa lógica. Tudo bem, então me ajude aí a ler o trem aqui. Vai que eu estou lendo já condicionado, né? A gente já está na cabeça, então já está lendo, né? Mas para mim, antes que eu concluir aqui, eu extraí daqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o consentimento. Não sei se está beneplácito aí na... descarta essa palavra, que é uma palavrinha meio que... Não... Vocês sabem o que significa beneplácito? Não? Então tira ela, põe consentimento, tá? Pode consentimento ou aprovação. Então a gente lê assim, ó, para si mesmo, segundo o consentimento, né, ou aprovação de sua vontade. Tá vendo como é muito mais fácil, né? Essa palavra beneplácito, ela vai estar lá também no verso de número 9 lá. Então substitui ela também, que essa palavra para mim não é usual, né? Verso 6. Para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado. Então aqui a gente vê o Pai nos predestinando, nos escolhendo e nos adotando em Cristo, né? Para a salvação. Verso 7 ao 12. Em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele nos tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu consentimento ou aprovação, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, em Cristo, né? Digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então aqui nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Verso 13 e 14. Em quem também vós estáis, ou seja, em Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Perceba o verso 6, para louvor da sua glória, porque se refere ao Pai. O verso 12, para louvor da sua glória, porque refere-se ao Filho. E o verso 14, no final, para o louvor da sua glória, porque refere-se ao Espírito Santo. Os três são glorificados porque são Deus. E aqui para mim está claro, aparece a pessoa do Pai, aparece a pessoa do Filho e aparece a pessoa do Espírito Santo, né? Distintos um do outro, até na construção gramatical que a gente chama aqui, né? Tudo bem, amados? Só para a gente dar um suporte aí, né? Aí alguns que vão tá aí falando, não tem nada a ver, não é assim não, aí pega outros textos para distorcer, como por exemplo 1 Coríntios 11 e 3, 11 e 3, 1 Coríntios, que vai falar, vai ter, né, um termo dizendo que Deus, que o Pai, Deus o Pai é o cabeça do Filho, né? E aí tá vendo, ó, ele é superior e tal. 1 Coríntios 11, verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Quando Paulo fala, tanto aqui quanto lá em Efésios também, usa a metáfora da cabeça, ele vai falar sobre o corpo de Cristo, né? Ou seja, que o corpo de Cristo são os membros, né? As pessoas salvas, e Cristo é a cabeça, tá? Não é só o cabeça, é a cabeça, né? Essa metáfora que é aquele que orienta, aquele que governa. E quando Paulo está falando em 1 Coríntios 11 que
Cristo é a cabeça do varão, o varão é a cabeça da mulher e o pai é a cabeça de Cristo, a ideia aqui é a mesma ideia lá de Efésios sobre um que tem liderança sobre o outro. Fala assim, então não dá razão para falar que Cristo ele é inferior ao pai porque o pai é cabeça, mas essa ideia hierárquica ela não é um ensinamento bíblico. Por exemplo, o homem e a mulher, o homem não é a cabeça da mulher, não é essa figura que aparece, mas isso a Bíblia ensina que o homem é superior à mulher, maior do que a mulher, mais importante do que a mulher? Não, em texto nenhum. Isso é uma distorção por causa do pecado e a gente vive assim, né? Um oprimindo o outro, né? Fisicamente, psicologicamente, enfim, economicamente e espiritualmente, socialmente, né, que a gente fala, administrativamente. Isso é comportamento pecaminoso, mas a Bíblia não ensina jamais, pelo contrário. Quando a gente lê Gálatas 3:28, a gente vai ver que em Cristo não há homem nem mulher, todos são iguais, né? E a liderança no conceito bíblico, ela é uma liderança invertida segundo esse mundo acredita. Esse mundo acredita que o líder é quem é o maior, quem manda e obedece quem tem juízo. Não foi essa frase assim que a gente, né, elaborou e fala nas nossas igrejas, que essa frase para mim é antibíblica. Ela não só não é bíblica, ela é antibíblica, ela é contra a Bíblia. Para mim essa frase ela é engendrada nos quintos dos, sabe de onde, né, irmão? Porque se ensina que um pode mandar no outro, olha só, de onde vem esse ensinamento? Se Deus, sendo Deus, não usa da sua prerrogativa da soberania para mandar em ninguém, mas constrange pelo amor. Em Cristo a mesma coisa. Foi voluntariamente que o Filho se sujeita ao Pai, né? Olha como eu falei que há esse ensino da Trindade tão importante para as nossas vidas, né? Que eles sendo iguais, mas mesmo assim eles se mostram sempre dispostos a servir o outro. É um ensino que Paulo tem em Filipenses capítulo 2, por exemplo, para que a gente considerar os outros sempre superiores a nós. Aí quem que ele pega para dar esse exemplo então? De Cristo. A gente lê lá capítulo 2 de Filipenses, verso de número 5 em diante. Isso aqui é para dar tempo, irmãos, a hora de vocês pegar a Bíblia, ligar a Bíblia, acessar a Bíblia, a gente lê, a não ser que vocês tenham na memória esses versículos todos que eu vou citar agora. Então só aqui, ó, estou aqui ainda fazendo um bumerangue aqui, ó. Olha o bumerangue aqui, irmãos, ó. Caneca vai, caneca vem, só para dar tempo. Capítulo 2, pastor. Verso 3 até o 11 nós vamos ler. É interessante que Paulo aí, ele vai falar, aí tinha uma situação que era assim, tinha uns irmãos lá que queriam mesmo, né, ser mais do que os outros, tinha até uma briga lá entre duas irmãs, duas diaconisas e tal, está no capítulo 4, estou falando da igreja lá em Filipos, e aí Paulo diz assim, olha, vocês nada façam por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo, e tende o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, direito seu, né, ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, se esvaziou de si mesmo, foi achado na forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja o que Paulo pega aqui, o exemplo de Cristo, que sendo Deus, se fez homem, se humilhou, né? Se fez servo, mas aí Deus vai e o exalta, ele dá um nome que é sobre todo nome, mas essa dinâmica da humildade e de servir um ao outro. Então Cristo, ele é Deus igualmente ao Pai, só que a gente não entende muitas vezes na cabeça que como uma pessoa que é superior ou que é igual a outra, ainda se sujeita a outra. E a Bíblia diz que Jesus fez isso. O livro de Hebreus, por exemplo, vai dizer que Jesus como filho, né, ele se sujeitou e aprendeu como filho, se humilhou. A humilhação de Cristo está em ele se esvaziar da sua glória e dos atributos divinos. Então ele deixa não de ser, tá? De usar a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença e se faz um ser humano limitado, né? Aí a Bíblia vai dizer assim, foi feito um pouco menor do que os anjos, por conta da humanidade, da paixão da cruz. É o que o texto de Hebreus vai falar, né? Então é nesse sentido aqui. Então quando a gente entende corretamente o ensino da humanidade, né?
dessa criação perfeita de Deus, de que os seres humanos seriam iguais, embora tivessem papéis e características diferentes, que a gente chama de ordem funcional, ordem criacional, ou seja, o homem foi criado com um papel definido em relação ao mundo e em relação à esposa. E a esposa foi criada com um papel definido em relação ao mundo, à sociedade e em relação à esposa. Mas aqui são papéis definidos. E na ótica bíblica, né, no ensino bíblico, a virtude bíblica está em aquele que tem recursos e condições que ele use isso para servir os outros. Que é a lógica invertida, é a hierarquia de ponta cabeça. Quem é maior, seja menor. Quem quer ser o primeiro, que seja o último, né? Quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Quem está à mesa é maior. Jesus disse, então, eu sou entre vocês aquele que serve, e entre vocês não será cinco nessa loucura do mundo. Então, percebe quando a gente entende um ensino completo da Bíblia, a gente entende melhor também essa doutrina chamada da Trindade, irmãos, e até os textos bíblicos, né? Então, bora lá ler aqui na página 103, ó, a Trindade no Novo Testamento. Quem está com o livro aí, quiser acompanhar. Varão, se você quiser aqui, meu amor, dá para entregar ali pro Varão, pro Roberto, né? Roberto? Tu tá sem livro, não tá, Varão, aí? A irmã tá com o livro, né? Tá, mas o Varão, por favor, meu amor, entrega lá. Que aí acompanha a leitura. Vai que você é arrebatado no sono aí, Varão, ficar assim, e paradinho, né? Então, só para... Na página 103, tá, Varão? Quiser acompanhar aí. A Trindade no Novo Testamento. A revelação da triunidade de Deus no Antigo Testamento não é tão clara quanto no Novo, né? Então a gente vai ver que no Novo aqui o negócio é muito mais claro. Os textos bíblicos abaixo alistados, que a gente vai ver daqui a pouco, respeitando-se os devidos contextos, mostram sempre juntos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, levando-se em conta que Deus é único. E aí, por exemplo, há esses textos de Isaías, o 43:10, né, que vai falar que Deus, ele é único. Então, por esses textos incompletos, aí muitas vezes as pessoas tiram essas conclusões precipitadas de que Deus é um só, uma só pessoa, que Deus é um só, né? Mas uma só pessoa, tá? Em que ele não partilha a sua glória com ninguém, Isaías 42, verso 8, e 48, verso 11, que vai dizer isso, né? Eu sou o Senhor, o único Senhor, e a minha glória eu não a dou a outrem. Então ele não divide sua glória com ninguém. Então só para a gente construir o pensamento aqui, ó, que se Deus não divide a sua glória com ninguém, então se Jesus também tem a glória do Pai e o Espírito Santo também, só pode ser Deus, porque Deus não ia dar sua glória a uma criatura, a um ser que não fosse Deus, não é? Não é uma lógica razoável, irmãos? O que vocês acham? Não é? Ninguém quer opinar? Tá bom. Vocês estão acompanhando a leitura aí, ó? É interessante notar como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são postos em pé de igualdade, coisa que nenhuma criatura, melhor que fosse, poderia atingir, nem muito menos uma força ativa, né? Ou um agente passivo, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, dizem que o Espírito Santo é. O testemunho de Jeová vai afirmar, não, o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, é uma energia de Deus, que emana de Deus. A gente já falou na primeira aula, mas vocês devem ter esquecido já, que uma pessoa, ela, para ser uma pessoa, precisa de alguns requisitos, que é sentimento, dá uma vontade de tomar água, vontade. Vocês são inteligentes, eu sei que vocês vão... Inteligência, intelecto. Né? Então, para ser uma pessoa, é preciso ter vontade, capacidade de deliberar, de decidir. Né? Animais não fazem isso. Como eu disse, brincando com vocês, o passarinho, por mais que tivesse uma tarde ensolarada, ele não pode decidir, vou andando para o ninho porque está muito bonito o dia. Ele só pode ir voando. Tem gente que ainda fala assim, eu queria ser livre como um pássaro. O pássaro não é livre. Ele é escravo do seu instinto. Ele não pode fazer nada além do que foi determinado pela sua natureza, pela sua espécie. Então, olha só que às vezes tem uns pensamentos meio equivocados, né? Então, o passarinho pode estar com a fome que for, morrendo de fome. Tá uma picanha assim, ó, do lado dele. Ele não vai comer. O gato pode estar com uma fome desgramada. Tiver uns alpiste assim, ó, ele não vai comer. Não tem jeito. Aí tá o cachorro lá com uma fome também enorme. Tem lá um leite. Será que toma? O cachorro toma leite? Toma, né? Não, cachorro não. Cachorro acho que foi um mau exemplo, porque cachorro é fominha, ele come tudo. Mas
sei lá, tem um animal lá que é só carnívoro, se tiver um leite lá ele não vai comer, porque a espécie dele, a natureza dele está predeterminada geneticamente para agir de tal e tal forma. O ser humano está com fome, come o gato, o cachorro, o passarinho, e o alpiste ainda faz um óleo de linhaça e diz que é muito bom, não é? Para a saúde. Então assim, perceba como o ser humano tem a capacidade de decidir, deliberar. Tem vontade então, né? A gente chama de volição. Tem intelecto, raciocina, pensa, compara, conclui. Nenhum animal, por mais... Não, meu cachorrinho é muito inteligente. Não tem inteligência. Ele não tem capacidade de comparar, avaliar, fazer cálculo e tomar decisão. Não faz isso. E muito menos sentimento também. Fala, meu cachorrinho ele chora. Não tem sentimento. São características de uma pessoa, de uma persona. E o Espírito Santo, por exemplo, aparece tendo vontade e decidindo. Capítulo 13 de Atos, por exemplo, ele dá ordem, ele diz: apartai-me Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo que faz isso. Aí em Romanos capítulo 8, o Espírito Santo sabe, tem inteligência, né? O Espírito Santo ele também chora, ele tem sentimentos. Então são virtudes, se a gente pode colocar assim, ou atributos que é dado somente a uma pessoa. Então é muito fácil a gente provar que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Nesse sentido aí, só para a gente perceber aqui. O Mateus capítulo 28, vamos pegar alguns textos só para mostrar a Trindade aparecendo juntos nos textos. Capítulo 28 de Mateus, verso de número 19, né?